Fala galera, tudo bem com vocês? Mais um vídeo sobre urgência e emergência e o tema de hoje é como passar uma informação para o médico da regulação ou até mesmo para o médico do pronto-socorro a respeito do paciente que você acabou de atender. Essa dica foi enviada através de um seguidor do Instagram, onde comentou que teria um pouco de dificuldade para passar essas informações para o médico regulador. Haja visto que o profissional que está em cena é os olhos do médico, é os olhos dessa pessoa que vai receber o paciente. E não tem ideia nenhuma do que aconteceu com esse paciente. E depende sim de algumas informações que você vai passar para ele fazer a primeira conduta, tomar a primeira conduta nesse atendimento. Essas informações são precisas, são válidas, são importantes, porém, no meio dessas informações, tem muitas informações que são desnecessárias. Então eu fiz mais ou menos um guia aqui de como orientar você, profissional, bombeiro, enfermeiro, seja você trabalha no SAMU, numa empresa privada, um resgate, como você deve proceder para passar essas informações e diminuir alguns possíveis erros ou algumas possíveis informações que não deveriam ser passadas ou que são até mesmo irrelevantes. Primeiro, avaliar a cena e passar informações relevantes da cinemática. O que eu quero dizer com isso? As informações da cinemática, elas são importantes? São. Mas tem coisas da cinemática que ela não vai te dizer nada. Por exemplo, você chega num acidente, às vezes, e o carro está todo deformado. Só que a pessoa está lá dentro e não se fez nada. Adianta você ficar passando para o médico que o carro está todo destruído, sendo que o teu paciente em si está lúcido, orientado, conversando, não está sangrando. Às vezes teve uma fratura, às vezes nem isso. Em contrapartida, você pode ter um outro paciente que bateu o carro, aparentemente não teve grandes proporções o acidente, só que o teu paciente está com pneumotórax, bateu com o tórax no volante, estava sem cinto, ou até mesmo estava em óbito. E a cinemática não dizia nada a respeito disso. Então, a cinemática é importante, ela é importante para você se basear de como você vai começar esse teu atendimento. Por exemplo, o motoqueiro bateu de frente com o carro. Primeira coisa que já pode pensar, bom, ele pode ter tido um TCE grave, porque o capacete pode ter voado, ou ele pode estar sem capacete, ou ele não prendeu o capacete caiu, ou até mesmo ele bateu as coxas no guidão da moto, pode ter feito uma fratura bilateral de fêmur, ou uma fratura de bacia. Então, assim, são todas informações que dizem o que pode vir ter acontecido. Não que de fato aconteceu. Por quê? Para saber de fato do que aconteceu, você precisa ver dos sinais, né, daquilo que você vê, e o sintoma que esse paciente está passando, se ele está referindo dor, se ele não está. E isso vai depender da sua avaliação e às vezes também não vai depender da sua avaliação. Você vai precisar de uma tomografia, você vai precisar de um raio-x, e são coisas que você vai encontrar só no intra-hospitalar. Ou seja, a cinemática ela é importante para você saber como vai se dirigir o seu atendimento e qual a gravidade desse paciente. Mas ao momento que você chegou, isso pode ser alguma coisa que tem sentido, como pode não ter sentido algum. Depende do que você vai ver. Isso não existe uma regra básica. Então, a cinemática tem que ser avaliada e respeitada as suas proporções para não ter erro, não induzir o profissional a erro. Outra coisa, responder às perguntas conforme o protocolo ou orientação do regulador. Aonde você trabalha, certamente deve ter algum protocolo, alguma regra ou alguma maneira de trabalhar. Então, tenta se informar como é que é o médico que vai estar recebendo essas informações e que tipo de informações ele gosta de receber. Por exemplo, você trabalha na segunda-feira, você faz plantão. E você sabe que na central reguladora, na segunda-feira, vai ter um médico lá, sei lá, seu João, doutor João, que gosta que fale isso e não acha necessário que fale isso, não fale. Então, o que você tem que fazer? Você tem que filtrar essas informações e saber mais ou menos o que ele gosta de ouvir, o que ele acha pertinente referente ao acidente ou referente ao caso clínico, para que você não passe informações desnecessárias ou não passe alguma coisa que ele não quer ouvir ou que venha criar uma descredibilidade. Então, essa manha de atendimento você vai pegar com o tempo, seja com os seus colegas, seja trabalhando ou até mesmo com o médico que vai receber esse paciente. Outra coisa, coloquei aqui, passe informações claras, evite expressões do tipo eu acho, não sei, isso eu não vi, tenho que ver. Ou seja, se você vai ligar para o médico regulador ou se você vai chegar no pronto-socorro com esse paciente,
Passe as informações que você sabe de uma maneira clara, de uma maneira sem extrapolar, sem inventar ou esquecer de algo. Por exemplo, a escala de coma de Glasgow. Se você não sabe, não inventa um número. Fala que o paciente está lúcido, está orientado, está respirando, refere dor, sabe o que aconteceu. Passa informações assim, se você não sabe dizer o Glasgow dele. Entendeu? Só não vai passar uma escala de coma de Glasgow errada, porque vai chegar no pronto-socorro, o médico vai reavaliar e vai ver que estava errado. E aí quem que vai ficar ruim da história? Você. Então, tente filtrar e aprender com o tempo como manejar cada caso. Haja visto que não existe uma receita pronta para todos os casos. Cada caso é um caso, cada maneira você vai ter que se portar de maneira diferente. Às vezes é pediátrico, às vezes é um idoso, às vezes é um adulto, às vezes é um acidente muito grave, mas a pessoa não se fez nada. Às vezes, mal e mal, o carro chocou e o paciente está quase em óbito. Então, são todas coisas que você vai ter que lidar com o tempo. Outra coisa, use uma linguagem correta e evite exageros ou frases desnecessárias. Por exemplo, o acidente foi horrível, foi terrível, o carro está todo destruído. Para o médico ou para quem vai receber esse paciente, não importa se o carro está muito destruído ou pouco destruído. Importa como que está esse paciente. Aí você pode estar dizendo aí agora, mas e a tal da cinemática? Beleza, a tal da cinemática ela vai falar muita coisa para você. Mas o médico não está junto com você muitas vezes. Ele está para receber os dados clínicos do paciente e não do carro. Não adianta você ter toda uma cinemática de um carro destruído e um paciente que está ileso, ou um carro que está todo inteiro e o paciente está todo destroçado. Ou seja, você tem que passar informações para o médico referente ao paciente. E evite usar linguagens erradas. E aqui eu abro um parênteses para falar a respeito do que eu vejo muito em hospitais aí no Brasil, do tempo que eu trabalhava e até hoje, que é o pessoal do bombeiro, o pessoal da polícia e o pessoal principalmente de resgate e da enfermagem, que sempre fala, o pessoal da medicina também fala isso, escreve isso, faz lá a evolução do seu paciente, escrevendo e referindo o seu paciente como o mesmo. E essa palavra não existe para esse sentido. Eu anotei aqui para não esquecer de falar, o pronome demonstrativo sem acompanhamento do substantivo não existe, não pode ser usado. Por exemplo, a palavra mesmo, ela não substitui ele ou este. Um exemplo, o paciente fulano de tal está com dor de cabeça, o mesmo disse que tomou um paracetamol. O mesmo. Quem é o mesmo? É o paciente. Não, se é o paciente, fala que é o paciente. Mas eu não quero repetir o nome dele. Então eu vou botar o mesmo para ficar bonito. Não está bonito, está feio, é errado, não se fala isso. Não existe isso no VOLP, que é o vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Substitui por outra palavra. Atendido, paciente João, refere dor de cabeça. Este referiu ter tomado um paracetamol, ou ele disse, ou o paciente disse, não quer falar o nome dele de novo? Fala o paciente, fala a vítima, fala ele, fala este, substitui por uma palavra que exista, mas não use a palavra mesmo, essa palavra não existe, é errado. Mas eu aprendi assim, a professora fala assim, o hospital inteiro fala assim, beleza, mas fala errado, no vocabulário português não existe isso. Então corrija a sua maneira de falar, faça uma evolução limpa, uma evolução clara, passe as informações mais precisas possíveis. Por que eu falo isso? Porque um dia, se vier ter algum litígio, algum problema referente a isso, e algum juiz, algum advogado for pegar esse papel na mão para ler, pegar esse prontuário para ler, vai ver que você é um profissional capacitado, que usou uma linguagem técnica, que usou uma linguagem clara, que não teve erros como esse de o mesmo. Quem é o mesmo? Um advogado pode interpretar de uma outra maneira e tentar querer complicar, porque o mesmo não existe, o mesmo não diz nada. Você pode pesquisar aí a palavra mesmo no vocabulário ortográfico português para substituir verbo, substantivo não existe. Então, assim, tente passar as informações mais claras possíveis. E veja com sua equipe, essa manha de pegar esse atendimento, de fazer bem esse trabalho, você vai pegar com o tempo. Não adianta você querer começar a trabalhar hoje no APH e amanhã já está querendo fazer uma evolução perfeita. Ou passando um caso clínico perfeito. Isso você vai aprender com o tempo. Então conversa com seus colegas, aprenda com cada caso é diferente, não tem uma receita pronta para tudo.
anote, rabisque, escreva. Se você não sabe fazer uma evolução, pega uma evolução bonitinha, pega uma evolução, veja com um colega que sabe fazer uma evolução boa e tem ali como um rascunho, como um resumo. E aí, a partir dessa, você consegue montar a sua. E com o tempo, com o passar do tempo, você vai estar fazendo sua própria evolução, que vai estar clara, bonita, limpa, e você não vai ter problemas para conversar ou para passar o caso, tanto para o regulador como para o médico do hospital. A dica de hoje seria essa: compartilhe esse vídeo. Se você puder, passa para outras pessoas, passa no grupo do WhatsApp, passa para o seu amigo. Se você tiver alguma dúvida ou tiver alguma matéria de sugestão para gravar vídeo, inscreve no Instagram joseferborba, deixa seu gostei no vídeo, se inscreve aí no canal se você não é inscrito, ativa a notificação do sininho para receber as notificações dos novos conteúdos. E se precisar de alguma coisa, dá um grito, estou aqui para ajudar, estou aqui para ensinar, estou aqui para aprender com vocês. E o vídeo de hoje seria isso. Um abraço e até mais.